meu povo! Que coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, já pela segunda vez, segundo bate-papo hoje importante. Primeiro pela manhã com a Thaís Coelho, falando um pouquinho aí sobre a questão do RMC, né? Mais uma pauta importante aí que precisa fazer a mudança, né? E a diferença na vida das pessoas. E agora um bate-papo para a gente poder fazer um link, ô Tiago, sobre o último acontecimento aí que alcançou, né, a vida de milhares de aposentados, que foi a questão da revisão da vida toda. Eu quero trazer para vocês hoje algo extremamente importante, extremamente sensível acerca da opinião, né, muito clara, do desabafo, e eu entendo demais, de um aposentado que vai trazer algo que, para mim, soa muito como uma denúncia, tá? Então, eu fiz questão de ter o Tiago hoje comigo aqui, como jornalista que somos. A gente vai deixar bem claro já desde o início que o que eu estarei trazendo para vocês aqui é nada mais, nada menos que a opinião de um aposentado, né, alcançado pelo que seria a revisão da vida toda, e que fez questão de, através do nosso canal, trazer essa fala dele, que representa a fala de muitos outros, que ele também está representando diretamente. E ao longo do nosso bate-papo, você vai poder entender um pouco mais disso profundamente. Eu vou pedir um pouco de paciência para cada um de vocês. A carta ela é um tanto quanto longa, mas extremamente importante, Tiago, tá? Eu quero dar as boas-vindas para o Tiagão. Daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. Tamo junto sempre, pessoal. Agradecer aqui a receptividade nesse chat maravilhoso aqui do Milton, a Enaira, a Sônia Campos, a Débora, a Ismone. A Ismone é um ser onipresente, Milton. Ela estava no meu chat, agora ela já está no seu chat. A Ismone, acho que ela tem uma lan house na casa dela, com vários computadores, e ela está sempre com todos nós, né? Impressionante. Ela é um semideus aqui da gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra sempre estar aqui do lado desse meu grande parceiro, meu grande camarada e o único, né, jornalista parceiro que a gente tem aqui no YouTube. Jornalista no YouTube é só nós dois falando com o aposentado, Milton. Somos as araras azuis, para relembrar nossa primeira nomenclatura, né? E muito bom estar aqui com você, repercutindo essa questão aí da RVT, né? Polêmica, muitos canais levantando, virou uma palavra-chave, né? Virou a nova margem de 5, o novo, né? Nem vamos falar o quê, né? Mas virou, né? A RVT virou isso aí, e eu também vou deixar minha opinião para vocês aqui, gostem ou não, e já de antemão deixar claro para vocês que a gente está fazendo essa parceria do RMC, como o Milton falou, e um dia eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente faz a live e divulga um número, tá? Começa a bombar um monte de gente chamando, e eu me coloquei à disposição desse desafio para atender vocês que estão aqui no canal do Milton D'Antunes, né? E às vezes a gente manda um áudio um pouquinho acelerado, sabe? Educado, nada fora do contexto. Mas por ter muita gente, a gente manda um áudio um pouquinho num ritmo mais forte. Olha, é assim mesmo que funciona, tarari, tarará, tarará, né? Mas eu tô aqui à disposição, tal. E a pessoa acha que você tá estressado, que você tá nervoso, que você é grosseiro. Peço desculpas a quem percebe dessa forma. Não é do meu feitio ser grosseiro. O problema é que eu sou um cara muito preocupado e muito responsável em querer atender o máximo de vocês. E para atender o máximo de vocês, às vezes você acaba dando uma de Pablo Marçal e falando, vamos direto ao ponto, né? Fala como, senão você vai perder sua vez, mas eu não falo daquele jeito, né? Aquilo ali é um extremo. Mas para vocês entenderem, quando chamarem para a questão do RMC, é um processo que é pago, gente, tá? Eu acho importante a gente frisar aqui, não é que nem o do Rogério ali, que ele é gratuito, né? A captação, ele é um processo pago, ele é custoso, né? Hoje está R$ 257 a taxa, é uma taxa única, bem justo, tá? Isso é derivado de uma parceria muito bem alinhada entre a Thaís, o Milton, eu aqui também. Chegamos nesse valor porque tem gente oportunista aí que cobra R$ 1.500, Milton, para dar entrada no mesmo processo. Então, a gente não traria uma coisa desse jeito para vocês, né? A gente sabe que a situação de todos aqui não é favorável financeiramente, ninguém tem R$ 250 voando aí para jogar em algum lugar, então é 257 muito bem empregados que você vai colocar ali para resolver um problema de uma cobrança infinita, que vai ficar aí se postergando na sua vida aí se você não tomar uma providência. Então hoje, depois, mais para frente, eu passo aqui o canal de contato, e para quem quer trocar uma ideia e entender mais sobre o RMC, que não fica claro nas lives, às vezes que a gente não consegue responder todas as perguntas, esse aqui é o contato para você ligar. Você pode ligar, ó, tá? É DDD 11
24056600. Ele é um WhatsApp e é um telefone. Você liga. Aí aqui eu converso com você, o Lucas também conversa, explica todos os detalhes, os pormenores, e depois você vai ser direcionado para este número aqui, que é o da Copa direto. Então aqui a gente vai formalizar contrato, vai pôr lá o seu pagamento, né? Todo mundo vai conseguir enxergar o cliente de quem que foi, se ele veio pelo Milton, se ele veio pelo Thiago, ou se ele veio pela própria Thaís. Então só para a gente organizar essa parte, é assim, aqui não liga, não tem atendimento telefônico nesse. Ninguém atende esse telefone aqui, é um WhatsApp que fica só num computador. Então a gente consegue só teclar e trocar mensagens de áudio, tá bom? Mas aí, mais para frente a gente vai tirando. Quem tiver dúvida, eu sei que hoje muita gente já viu a live da manhã do Milton e chamou, né, lá. E aí a gente tá lá, e aí, pô, mas é o Thiago mesmo? Qual Thiago é esse, né? Será que é ele? Então acho bom a gente vincular tudo para não ficar dúvida e vocês terem uma assertividade maior e, como o Milton gosta de dizer, uma celeridade dos processos também de corte do RMC. Bora lá, pessoal, olha só. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, tá? Aqui, deixa eu até colocar aqui esse comentário em destaque. Quero agradecer aqui ao meu amigo Ataíde, lá de São José dos Campos. Obrigado, meu amigo, pela passagem aqui, né, para acompanhar nosso bate-papo. Obrigado pela presença. E vocês que estão acompanhando a gente no ao vivo, faz a mesma coisa que o Ataíde, fala de que lugar do Brasil você está acompanhando a gente, tá? Isso é importante para que a gente possa ter esse termômetro aí do nosso engajamento, da nossa luta. Mais um pedido rápido para a gente já mergulhar de fato aqui no que a gente vai trazer para vocês nesse bate-papo importante também. Pedir para que você se inscreva no canal, como já foi dito aqui, rumo aí aos 500 mil inscritos, isso é importante, porque isso fortalece demais o trabalho, justamente que daqui a pouco estou indo fazer em Brasília, tá? A gente chega lá, diz qual é o canal que a gente está ali à frente, querem saber quanto é que a gente tem de pessoas seguindo o nosso trabalho, quanto a gente tem de visualizações. Por incrível que pareça, esse é o cartão postal, pessoal. Então, se você tem pouca visibilidade, para aqueles que estão lá, a gente não vale muita coisa. E como eu estou representando vocês, se eu não estiver valendo muita coisa, automaticamente vocês não estarão valendo muita coisa. Então, te inscreve no canal, deixa aqui o teu comentário, deixa aqui a marcação aí no sininho das notificações, tá bom? Se puder, compartilha. E se desejar, tendo condições, torne-se membro do canal, porque você nos ajuda também na manutenção dessa nossa dedicação diária aqui, tá bom? Gente, olha só, ontem nós alcançamos 10 mil votos de apoio para aquele nosso abaixo-assinado que eu estarei levando para Brasília. Por que eu estou tocando nesse assunto agora? Eu até vou fazer, entre amanhã, sexta, não sei ainda, uma live específica sobre esses números que a gente alcançou, para a gente poder trazer mais algumas formas de celeridade, como já foi dito aqui, para a gente, pelo menos, dobrar isso e chegar em Brasília com pelo menos 20 mil votos de apoio. Mas por que eu quero tocar nesse assunto? Agora nós temos 10.127 votos por abaixo-assinado. Eu vou até pedir para as meninas que estão aqui, as ADMs, coloca o link da petição eletrônica, meninas, porque quem está aqui que ainda não votou, já aproveita para votar, tá? Esse abaixo-assinado, para quem não sabe, a gente vai levá-lo pessoalmente em Brasília, para que aquele projeto 4434, que trata aí da reposição das perdas que vocês estão tendo, além também de mudar, né, de alterar o cálculo de aumento anual dos benefícios, a gente faz aí todo esse apanhado de alcance para vocês, para que a gente possa levar, né, e exigir, na verdade, que deputados e senadores, né, em especial agora deputados, tá, porque os senadores já votaram nesse projeto e falta a aprovação dele agora apenas na Câmara dos Deputados. Deixa eu só colocar esse comentário aqui em destaque. Esse merece. Esse merece. Tem um comentário que merece destaque aí no seu chat. Olha direito. Enaira, obrigado, minha amiga, tá? Pela contribuição. Tua atitude vai fazer a diferença na nossa ida para Brasília. Obrigado de verdade. Cada vez que alguém contribui, gente, financeiramente, apesar de todas as limitações que todo mundo aqui tem, você está dando uma chancela, né? Você está carimbando ali que você acredita no que eu estou fazendo. E, lamentavelmente, tem muita gente que descredibiliza o nosso trabalho pelas razões que essas pessoas querem, e às vezes até por decepção aqui na plataforma com tanta gente que não é profissional e que não valoriza aquilo que é lutar de verdade. Tem muita gente trazendo informação, Thiago, muita gente dando notícia. Agora, lutar de verdade, fazer o diferencial, são bem poucos, tá? E eu tenho procurado me unir exclusivamente a essas poucas pessoas. Eu já me desvencilhei de um monte de gente que
lá atrás queria apenas holofote, queria apenas aparecer para hoje consolidar os objetivos deles e delas. O meu objetivo sempre foi você, que é aposentado e pensionista, não é à toa que eu estou aqui, persistindo. Mas, para isso, é claro, eu preciso que você acredite no que eu estou fazendo, tá? Eu vou estar levando esses números, então, quanto mais votos de apoio a gente tiver, melhor representado você será, tá? Então, tua família pode votar, teus amigos podem votar, e é importante que votem, tá, pessoal? Por que eu estou tocando nesse assunto, Tiago, da questão dessa petição eletrônica, desse abaixo-assinado, para a gente poder representar essas pessoas diante de Brasília? Se vocês fizerem um apanhado comigo, uma retrospectiva não tão longa, até comentei também isso com a Thaís hoje pela manhã, a gente observa que a cada decisão que o Congresso Nacional toma, que o STF toma, e tantos outros, como o próprio governo, como a própria Previdência Social, eu vou citar aqui, Tiago, bem rápido alguns. O STF acabou de decidir, através da opinião equivocada, porque o STF já tinha decidido sobre a revisão da vida toda. E agora eles decidiram sobre a decisão deles. E a decisão agora foi contrária, né? Deixando claro o jogo político que foi essa decisão e que acabou com o sonho de justiça para a vida de milhares de aposentados, sem falar daqueles que já se foram, acreditando que ainda em vida teriam um resultado positivo da revisão da vida toda. Então, revisão da vida toda, negativo agora para os aposentados, tá? Previdência Social, né, que está linkada diretamente ao governo, fechando os olhos e os ouvidos para descontos e a roubalheira deslavada que vem acontecendo todos os dias há muito tempo, com descontos indevidos de RMC, de RCC, de sindicato, de associação, do diabo a quatro. Tudo ladeira abaixo para o aposentado. O INSS agora, Tiago, no dia 15 de março, publicou no Diário Oficial uma normativa se protegendo, dizendo que ele não tem nenhuma responsabilidade por descontos que empresas estão fazendo com a autorização dele. Olha só que paradoxo, que irônico, né? Ele é quem autoriza, mas ele diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele está te roubando, não tenho nada a ver, eu sou culpado. Então, fizeram a normativa agora, recentemente, para isso, tá? Vergonhosamente. E eu vou ter uma agenda também com o secretário-geral de Previdência Social, já falei com eles, Milton, pode vir, eu vou falar com você. Vou levar toda essa demanda para ele. Vou deixar claro, como água cristalina, o que estão fazendo através da Previdência Social, porque vou jogar aqui, como eu tenho jogado sempre muito limpo, Tiago. Se o INSS não quisesse, se ele fosse de fato contra o que está acontecendo de descontos indevidos, no mínimo ele tinha que auditar esses descontos, tá? E ao descobrir, por exemplo, empresas que já foram condenadas justamente por essa falcatrua de roubar o aposentado para lavar dinheiro, como tem alguns que estão fazendo, a ANBEC está aí, já se provou. Quem responde pela ANBEC, como dona da ANBEC, é uma costureira que mora aí na periferia de São Paulo. Por trás dela tem alguém muito grande que não quer aparecer, porque é arrecadando milhões por mês. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal, é que tudo que é voltado para o aposentado, para o pensionista, para o idoso, é tratado dessa forma, de maneira sempre muito negativa, sempre com a corda arrebentando nas tuas costas. Agora eu preciso chamar a tua atenção. Ou você se liga, se antena na coisa, porque isso que a gente está fazendo aqui não sai na Rede Globo, não sai na Record, não sai em nenhuma grande TV, não, que é sustentada pelo governo, não, tá? Sai aqui, em quem tem tratado com vocês com muita sinceridade, lutado, se esforçado para que o resultado venha. Mas não é fácil, Tiago. A gente é uma gota no oceano. Verdade seja dita. O que a gente tem feito aqui é não permitir que, de uma vez por todas, o aposentado não seja totalmente esquecido. É isso que a gente tem feito, empurrando essa porta, né, com essa multidão de gente do outro lado, né, que força, né, um resultado que a gente vem tendo ao longo do tempo, como esses resultados negativos. A carta que eu irei ler agora, e aí eu quero que você escute com muita atenção, é um desabafo, como eu já falei no início da live, de um aposentado, mas não é de qualquer aposentado não, tá, gente? É de um aposentado esclarecido, que tem lutado nos bastidores pelos direitos dele e foi um dos que mais lutou agora pela questão da revisão da vida toda, tá? Então, ele fez questão de me pedir para fazer essa leitura e eu vou compartilhar essa carta aqui com vocês
E para que a gente não tenha um resultado parecido com o da revisão da vida toda no tocante ao 4434, projeto que está há 16 anos rolando pelas gavetas do Congresso, eu te peço que você me escute agora, ao ler essa carta, e te peço que você trabalhe cada vez mais, cada dia mais, para que o teu direito possa ser respeitado. Porque aos passos que a gente não conquista mais alguma coisa, Tiago, os outros passos, por parte do governo, são largos para tirar cada vez mais direito do aposentado. Não, e A quando eles Defensoria, querem... pois é, a Defensoria, né, da União, né, os advogados do governo, para o povo entender melhor, né, aplaudiram a revisão da vida toda com essa falácia de que estariam economizando 450 bilhões, quando a gente sabe que isso é uma mentira deslavada, né, para ignorante acreditar, tá? Então, que vocês possam me acompanhar aqui, eu vou lendo por partes e a gente vai dando uma palavrinha sobre isso. Eu quero até ouvir a opinião do Tiago também. Eu sei que não é uma live onde a gente vai estar dizendo que você está ganhando alguma coisa, né, que normalmente são as lives que bombam de gente. Então, se você puder, dar um joinha para a gente trazer mais pessoas para cá, porque isso aqui, gente, é utilidade pública, tá? Por mais que você acredite que não será alcançado pelo que eu vou fazer aqui, pelo que eu estou fazendo aqui, você é alcançado sim. Se vai ser positivamente ou negativamente, isso aí depende de você, tá bom? Mas é importante a tua presença aqui acima de qualquer coisa. Vou trazer aqui para a tela. Pode falar, vai lá, amigo. Eu só queria deixar só uma... Antes de você começar a ler, Thiago. Você falou muito aí do 4434, que a gente não pode deixar acontecer a mesma coisa que a revisão da vida toda. O 4434 é a aposta mais correta e acabou virando a bala de prata do aposentado para esse ano aqui, tá? Para quem não está entendendo, a grande esperança da revisão era fazer uma correção de valores e devolver aquilo que o INSS está deixando de te pagar há muito tempo. Ele não ia te dar nada a mais. O 4434 ele fala parecido com isso, tá? Ele vai avaliar, né, principalmente o pessoal que recebe acima do mínimo, que está com salário defasado, contribuiu em cima de 2, 3, hoje recebe 1, ou contribuiu até em cima de 5 ou 6 ou 7, o teto, né? E hoje recebe 1 ou 2 salários. Esse é o projeto de lei 4434. Você que está aqui comigo não está sabendo o que está acontecendo, a RVT caiu. Tem canais tentando levantar, falando que tem chance. O Milton vai me explicar isso aqui também hoje. O Milton está mais por dentro do que eu. Mas a bala de prata é o PL 4434. A gente teve a fala do senador Paulo Paim, exclusiva para a gente aqui na live anterior que a gente fez a essa. Então, é a luta que tem que ser conduzida. O Milton está indo para Brasília, levando um abaixo-assinado. Quem sabe consegue chegar lá até o Lira. Vamos torcer muito para que isso aconteça. Mas a bala de prata do aposentado para 2024 é o PL 4434. Não tem outra, tá? Isso é bom e ruim. É bom porque a gente sabe aonde que tem que canalizar a nossa energia. E ruim porque se cair, a gente não sabe para onde que vai correr, né, Milton? Mas vai lá. Beleza, bora lá, pessoal. Importante vocês se atentarem, tá? Porque certamente vocês devem se identificar com algumas coisas que eu estarei trazendo nessa leitura. E aí eu peço só mais uma vez um pouco de paciência. Eu vou estar um pouquinho olhando aqui meio que de lado, que eu estou acompanhando aqui pelo computador a leitura, tá, gente? Para ficar melhor, para que eu possa ler para vocês. Caso você queira contextualizar também, Milton, estou com o vídeo da revisão da vida toda na agulha aqui, o trechinho, aquele trechinho que a gente gosta. Bora colocar aí, então, Tiago, antes que eu comece essa leitura, eu acho importante, tá? Libera a tela aí que já está no compartilhamento embaixo. Aí tem só o trechinho para você entender o que aconteceu antes desse desabafo na carta, né? Vamos ver, vamos ouvir aqui o nosso querido Perdeu Mané. Não. Perfeito. Okay. Só porque a literal é um pouco estigmatizada nessa nomenclatura. Eu me lembro sempre de uma passagem que o Gilmar que se atribui ao ex-ministro, não, sempre ministro, já nos deixou, Luiz Galotti. Ele dizia, foi por ela, pela interpretação literal, que Clélia, numa famosa obra de Stendhal, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais veria o seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão. Eles acham tudo engraçado. Supondo que assim estivesse cumprido. Mas eu quero, Bicho Barroso, agir aqui como defensor dativo da pobre da interpretação literal. Ela tem a sua funcionalidade para enfrentar aquilo que o Humberto Eco chamava de interpretação paranoica. Ela ajuda nesse enfrentamento. Então,
Estou todos... É preciso, talvez, aqui acrescentar a proposição 2, que, embora não constasse do voto de Vossa Excelência, quanto à inconstitucionalidade do artigo 25, tá certo? No texto que eu ditei. É isso, né? Depois me submete que eu... É isso. Pode tirar, Milton, que daí é daí para baixo. Não, né? Então, eu penso que... toda essa risadinha foi depois deles concluírem que a revisão era inconstitucional. Aí ficou esse clima de comemoração aí e descontração. É lamentável porque, literalmente, a gente percebe que temas como esses, sensíveis para as pessoas que aguardam tanto tempo, pessoas de idade, com saúde fragilizada, muitos totalmente comprometidos com empréstimos consignados, com a corda mais do que esticada, enxergam, né, com uma esperança, como a luz no fim do túnel, essa questão da revisão da vida toda, e esse tipo de decisão com essa fala que o Tiago expôs aqui, não passa de um deboche, né? Isso soa muito como um deboche contra você que tanto se dedicou, porque que fique muito claro, a revisão da vida toda não é algo que está sendo votado para beneficiar o aposentado a título de favor. O governo não está fazendo favor nenhum. A revisão da vida toda ela é uma ação de justiça para que se faça justiça diante do que foi retirado ou deixou de chegar ao bolso do aposentado e do pensionista por um equívoco não deles, mas sim do próprio governo. Lá atrás, tudo bem, mas do governo. Porque, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Independente do governo que está no poder agora, 2024, o governo atual ele sempre vai responder, sim, por qualquer atitude de qualquer outro governo passado. Isso é um fato. Porque ele, no momento, é governo. Tá, gente? Então, fique muito claro isso. Eu não estou aqui para culpabilizar X, Y, Z. Eu culpabilizo qualquer governo que tenha feito qualquer porcaria lá atrás e que até hoje esteja refletindo negativamente na vida de quem? De vocês. Tá? Fique muito claro isso. Carta aberta para alguns dos ministros do STF. Eu recebi isso aqui no dia 25 de março, tá? Agora, de 2024. Assunto: manobras com as ADIs 2110 e 2111, né? Justamente do que tratava agora o julgamento da revisão da vida toda. Aos senhores e senhoras chefes de gabinetes, isso aqui é um endereçamento para quem está sendo enviado essa leitura, tá? Diretamente a pedido desse aposentado. São os que votaram contra. Oi? São os que votaram contra a revisão. Exato, exato. Aos senhores e senhoras chefes de gabinetes, assessores e excelentíssimos ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, tá? Citando para conhecimento dos excelentíssimos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça, e da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, com nossa eterna gratidão e reconhecimento por serem os únicos a não participarem desta manobra, preferindo fundamentar seus votos conforme a Justiça e a Constituição Federal. Sou uma pessoa simples, idoso, com 71 anos de idade, e uma das vítimas desta manobra política, partidária, dos traços fortes de ter sido articulada pelo presidente da República, assessores, ministros de pastas econômicas, advogados, no caso a AGU, e surpreendentemente comandada por um ministro presidente da Suprema Corte, que de forma covarde executou uma manobra no julgamento conjunto das ADIs 2110 e 2111 de 1999, resgatadas com o objetivo único de derrubar o tema relacionado, no caso, a essas ADIs, o tema 1102, justamente em votação, agora na semana passada, que já possui acórdão devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico, veículo oficial de divulgação e publicação dos atos oficiais do Supremo Tribunal Federal. Não tenho procuração para escrever em nome dos aposentados, mas tomei a liberdade e assumo inteiramente responsabilidade nesta carta. Doravante aqui, me dirigindo, usando o coletivo, somente pelo fato de conhecer de perto o sofrimento dos idosos que me incluo. E aí ele abre aspas e diz: somos idosos, mas isso jamais irá significar que somos ignorantes. Fecha aspas. O fator idade avançada não determina que somos inferiores aos senhores ministros.
Recebemos mensalmente muito pouco, é verdade. Bem menos que alguém que comete um delito e tem direito a um auxílio reclusão. Já a grande maioria dos aposentados recebem benefícios menores do que um salário mínimo, por conta de empréstimos consignados contratados por necessidade para a sobrevivência e para suprir outros erros de correções dos benefícios ao longo dos anos, que vão diminuindo periodicamente em relação ao salário mínimo, considerando a data da concessão da aposentadoria. Nem precisamos citar os exorbitantes salários do STF, mas isso não nos faz menores que vossas excelências. Vivemos uma vida com sacrifícios, mas de forma lícita. Não temos assistência médica igual, nem parecidas com a de vossas excelências. Não podemos pagar um plano de saúde e termos que nos submeter ao SUS. Um sistema falido, paliativo, que mata mais do que cura. Mas isso também não nos torna menos humanos do que os senhores. Não temos nenhuma ajuda para moradia, nem tampouco seguranças, veículos com motorista e muitas outras mordomias que vossas excelências desfrutam. Acredito que era só isso que desfrutam. Não consumimos vinhos importados, nem tampouco lagostas pagas com o dinheiro do consumidor. E nunca determinamos aumentos absurdos para os nossos próprios salários. Trabalhamos duro em toda a nossa vida laboral, e nem por isso tínhamos à nossa disposição tantos assessores, nem as vantagens diretas e indiretas que os senhores usam com o dinheiro público, sem causar impactos naturalmente, intervalos para lanches que duram mais de 1 hora, isso nem pensar. Começar a trabalhar só depois das 14 horas, encerrando às 18, antes das 18 horas, com os intervalos citados, 88 folgas por ano, fora os finais de semana e trabalho com meio expediente flexível, parecendo até histórias infantis, brincadeira, mas é a realidade dos senhores. Aposentadorias com valores integrais, viagens frequentes para a Europa, para nós, só em filme, de ficção ou em sonhos. Mas vamos ao que interessa. Gostaria de saber qual o motivo desse ódio, perseguição e deboche com os aposentados. Se não falamos o juridiquês, apenas nos expressamos em um português normal. Isso não nos torna pessoas sem cultura, nem desprezíveis como estamos sendo tratados. Sabemos que o vosso papel no tribunal é defender a Constituição, como guardiões, e não perseguir idosos indefesos, levando muitos à morte. É muito fácil divulgar números aleatórios totalmente inverídicos para tentar justificar um pretenso impacto financeiro inexistente. O governo e a imprensa tendenciosa divulgou insistentemente um falso impacto de 480 bilhões, mas alguns órgãos de imprensa já admitem que não sabem o custo verdadeiro. Já no processo oficial do nosso tema, foi informado que seriam 46 bilhões, números também já bastante inflados. A estimativa real do custo anual do benefício com 13º salário incluso apurado, conforme estudos recentes, nos mostra um valor estimado em 266,9 milhões de reais, que representa menos de 0,48% do salário médio positivo de 56,13 bilhões do INSS. Petição número 12961, de 15 de fevereiro de 2024. E mesmo que se considerarmos o triplo deste custo, 266,9 vezes 3, ainda representaria menos do que 1,44 do saldo médio do INSS. De modo que o custo anual da revisão da vida toda se acomoda perfeitamente com grande margem de folga dentro do saldo apurado, eliminando desta forma qualquer narrativa da União ou do próprio INSS sobre um aumento no orçamento da Previdência Social, em razão do custo anual desta demanda. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Quem está chegando agora, eu peço gentilmente, vocês possam dar um joinha. Eu estou fazendo uma leitura de uma carta muito importante de um aposentado em manifesto ao resultado negativo, na última quinta-feira, da votação da revisão da vida toda, no tocante ao tema
1102, tá, pessoal? Muito importante, você está sendo representado aqui nessa fala. Curioso, ou no mínimo coincidência, é que existem algumas notícias que dão conta que o governo incluiu justamente 480 bilhões de reais na lei orçamentária anual, que seria para pagamento da revisão. Mas isso nos cheira mal. Caso seja verdadeira esta informação, nos parece preparativos para mais um desvio de verbas, onde aponta para novas compras de votos e ou uso de verbas indevidas para outras finalidades com todas as características do modo operandi de um certo governo. Lembrem-se que trabalhamos e recolhemos nossas obrigações com o INSS. Não estamos querendo nada mais que os nossos direitos. Interessante como a maior parte da mídia repercute a manobra do governo, a exemplo da revista Exame, e de tantos outros órgãos tendenciosos da imprensa, usando da famosa fake news, que tanto dizem combater. Na verdade, deveriam informar que uma tese que já havia sido validada pelo plenário no STJ por unanimidade e no STF por 6-5 em nosso favor, mas que neste dia 21/3 de 2024 foi irregularmente modificado. Numa única sessão aconteceu essa modificação e mostrou um esquema desenhado com uma verdadeira e vergonhosa manobra orquestrada, provavelmente pelo governo federal, com os votos dos dois mais novos ministros da Corte, Cristiano Zanin e Flávio Dino, indicados pelo presidente Lula, ressaltando que um ficou famoso por ter experiência apenas em soltar infratores e anular condenações legítimas, sem, no entanto, ter o mínimo de capacidade para exercer o atual cargo, e o outro, muito inteligente, falador daqueles conviventes, astuto, mas um comunista declarado, que não condiz com uma pretensa democracia. Pessoal, deixa eu abrir aqui um parêntese muito importante para quem está chegando agora e está pegando o bonde andando, tá? Estou lendo ao pé da letra essa carta, deixando muito claro que é a opinião, né, escrita literalmente aqui, declarada de um aposentado inconformado com o resultado da revisão da vida toda. Aqui não declara nem um pouco, tá, o que eu penso ou deixo de pensar, e o Tiago também, para que depois não digam que não coloquem palavras em nossa boca, tá? Fica muito claro isso aqui. Eu acho importante deixar isso claro. Quer fazer alguma observação, Tiago? Sim, não. Primeiro, eu quero... Você vai dar o nome da pessoa no final ou vai ficar anônimo? Ela me pediu para não expor. Tá bom, vamos preservar. Primeiro, eu ainda não terminou a carta, mas eu já aplaudo a atitude, muito bem colocadas as palavras, muito digna de um redator aí o texto. Tá bem sentimental e bem realista, com bastante soco no estômago, né, do pessoal lá do STF, apesar de não representar nossa opinião, muitas das coisas ali colocadas falam muito com o que eu penso também. Mas pode seguir, lá no final a gente contextualiza. Beleza, bora lá, pessoal. A pessoa continua dizendo, tá? Lembrando que é um idoso de 71 anos, tá? Que fez questão de, através do nosso trabalho, pela credibilidade que nós temos, confiou, né, expor essa carta, e eu faço isso com todo carinho, com todo respeito, porque esse é o meu trabalho como jornalista, como cidadão brasileiro, tá, gente? E como alguém que luta há muitos anos pelos direitos dos aposentados, e que, em boa parte do que ele está falando, eu sim compactuo com a defesa firme, veemente do direito da pessoa idosa, sabe, do aposentado, do pensionista que trabalhou, e agora está exigindo nada mais do que o seu direito. Fique muito claro isso. Voltando à leitura, diga-se de passagem que estes dois, ele está se referindo aqui aos dois recém-ministros empossados no STF. Diga-se de passagem que estes dois não poderiam nem opinar sobre o mérito da questão em plenário, nem votar direto ou indiretamente no tema da revisão da vida toda. Nenhum dos dois. Sendo que o primeiro só teria direito ao voto quando estivessem julgando os embargos de declaração do tema 1102, pois o voto do mérito já estava sacramentado pelo regimento, inclusive com o cristalino voto do ministro aposentado Ricardo Lewandowski.
Já o ministro Dino também não poderia nem se manifestar, pois ao substituir a ministra aposentada Rosa Weber, já sabia que a antecipação do voto nos embargos já estava registrado e consolidado. Mas o ilustre ministro Barroso não só veio determinado a prejudicar os idosos, mas demonstrou ainda que veio para a sessão determinado a fazer papel de advogado da própria AGU. E tentou confundir e interferir na fala e entendimento de cada um dos 10 ministros em suas decisões. Basta assistir o vídeo da sessão para comprovar. Isso não é atribuição de um presidente de um tribunal. Ainda por cima, com ele esbanjando um sorriso irônico quando chamava cada um dos seus aliados para proferir os votos já anteriormente combinados. Muitos aposentados inocentes ficaram na dúvida. Por que eles estariam votando? Sendo transparente e acompanhando os advogados especialistas, sabemos que isso apenas fez parte da manobra irregular acobertada pelo ministro Barroso, que esperou o momento certo para ressuscitar as duas ADIs mortas desde 99. Pois na cabeça doentia de alguns membros do governo e parte do Supremo Tribunal, poderia fazer a diferença nessa peça teatral. Na realidade, mais parecida com um circo, onde, com todo respeito, o excelentíssimo ministro Barroso, presidente da Casa, assumiu o papel de coordenador da manobra e defensor de um julgamento estritamente político-partidário. Observando novamente que cada ministro que ele chamava para anunciar o voto combinado, ele se entregava, com um sorriso de satisfação, considerado por nós como cínico. Os votos foram computados erroneamente para o tema 1102, e não somente para as ADIs que estavam efetivamente sendo julgadas, mas que jamais dentro da lei poderiam interferir na revisão da vida toda, e não se referiam à revisão, que tem uma decisão transparente no momento, no mesmo tribunal. Mas mesmo assim foram os votos computados pelo presidente do STF, numa clara manipulação irregular, ao ponto dos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça terem se retirado do plenário antes mesmo de ser declarado o resultado desse conluio. Certamente envergonhados com o comportamento do mentor da trama, que foi acompanhada pelos ministros Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Destacando novamente que estamos votando as ADIs e não a revisão. O ministro Gilmar Mendes, nesse processo, já tinha anteriormente declarado incompetência para votar, por ter feito uma sustentação oral pela Advocacia Geral da União, que ele fazia parte, ou da qual ele fazia parte, entrando em conflito com o tema votado. Mas isso também não foi levado em consideração, pois de forma arrogante, o presidente da Casa também aprovou a atitude validando o voto. No caso, validando o voto do próprio Gilmar, tá, pessoal? Para não ficar nenhuma dúvida. Pois também fazia parte do script dessa peça teatral, para derrubar indevidamente a nossa revisão. Do nosso lado, ficaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Carmen Lúcia e o André Mendonça, mas já em total desvantagem, pois o diretor da peça, mais uma vez, rasgava a Constituição, querendo mudar o mérito da questão da revisão, onde já foi decidido em nosso favor, no mesmo plenário. Sem nem considerar mais julgar os embargos que também tem o voto da própria ministra Rosa Weber. O presidente da Casa descartou o regimento e agiu como se nunca tivesse existido os ministros aposentados que fazem parte do nosso processo, ministro Lewandowski e ministra Rosa Weber, em outra claríssima falta de respeito à Constituição Federal. Que tristeza para os idosos e advogados, que vergonha assistir um circo com palhaços e, ao mesmo tempo, sermos tratados no plenário como seres
desprezíveis e descartáveis. Outro argumento falacioso usado na maracutaia foi quanto ao valor do custo da revisão, divulgando números maiores até dos que oficialmente foram apresentados no processo, falando em verdades, que seria de 480 bilhões de reais. Quando estudos sérios apresentados dão conta que o valor real não chega nem próximo desta falácia. O interessante é que o governo, o INSS e o próprio STF têm completo acesso aos dados oficiais de todas as ações ajuizadas e facilmente poderiam comprovar junto aos TRFs a realidade. Mas preferiram se pautar na mentira. Maior absurdo ainda não é isso. Os valores por direito reclamados pelos aposentados, todos devidamente recolhidos ao INSS, foram simplesmente confiscados e lesados nos direitos daqueles que trabalharam e cumpriram com seus deveres de cidadãos. Há pouco tempo, durante a pandemia, o ex-presidente Bolsonaro, que a exemplo do presidente Lula, também queria dar o calote nesse grupo de aposentados. Foi taxado por outros motivos de genocida, sem um fundamento convincente. Mas agora perguntamos, o que o STF, com esta decisão insana, está fazendo? Ceifando vida de idosos? Qual seria o adjetivo superior que poderemos empregar para definir essa matança que alguns dos ministros estão proporcionando direto e indiretamente aos aposentados? Faça um levantamento de quantos dos que esperavam seus direitos já faleceram e continuam no dia a dia com outros falecendo, não por mortes naturais, mas por falta de recursos financeiros para cuidar da saúde e até mesmo por consequências de depressão e desgosto. Não vou muito longe. Ainda há 3 dias, liguei para um amigo, também idoso, para saber notícias e tomei um susto. Ele sozinho, em um apartamento de uma irmã, próximo do centro de São Paulo, e quase sem conseguir falar, estando literalmente sem conseguir respirar, e neste momento estava só, pois a irmã, que lhe dá todo o apoio, teria saído para um compromisso. Ele, diagnosticado com uma doença considerada como incurável, fibrose pulmonar, já tendo passado vários dias, pelo menos em 5 ocasiões, interno em uma UTI hospitalar, sem poder ter um tratamento decente, esperando a revisão da vida toda. Somente nos últimos 2 ou 3 dias, dentro do meu universo de relacionamento, tomei conhecimento de 6 idosos que sofreram AVC em consequência dessa infame manobra desonesta, sem merecermos nenhum respeito como seres humanos. Estes aposentados eram pessoas com nome, sobrenome, endereço fixo e com CPF. Estes e outros tantos que ainda sobrevivem, alguns com doenças graves, depressão, comorbidades diversas. São seres humanos que estão sendo assassinados por um sistema que se auto-intitula democracia. Que tipo de sistema é esse? Que só beneficia os ricos, os políticos, ministros do governo e servidores dos 3 poderes. Ninguém tem o direito de transgredir a Constituição, principalmente estando ministro, para atender aos princípios políticos e ideologias particulares. Em prejuízo do bem-estar social, o respeito ao ser humano é um item básico para o desenvolvimento de qualquer nação. O que estamos presenciando é estarrecedor e desumano. Seres normais que se sentem superiores e influenciados por um presidente de um tribunal que, curiosamente, há alguns meses, aparentemente foi curado de uma doença terminal e mesmo chegando tão perto da morte e de ter antes perdido uma esposa por uma doença semelhante, continuou frio, calculista e descrente da existência de uma divindade que comanda as nossas vidas.
Interessante, mas totalmente contraditório, é que este diz seguidor da religião judaica, cujo princípio é o relacionamento especial entre Deus e o povo judeu, expresso por mandamentos, justiça e ética, ênfase na justiça, compaixão e ações benéficas. Com todo respeito a essa instituição religiosa, mas como uma pessoa com um comportamento inverso pode fazer parte dessa religião? Já estou terminando, tá, gente? Este e todos os envolvidos nessa manobra macabra, coincidentemente, alguns também aparentemente curados de doenças graves, ainda devem sofrer muito em vida. Não por ser o desejo daqueles que eles estão deliberadamente prejudicando, mas por este preceito fazer parte do destino natural da lei do retorno. Bem superior às nossas leis, que comprovadamente tarda, mas nunca falha. Mas os advogados responsáveis pela defesa dos aposentados estão agindo. Não baixaram e nem vão baixar a cabeça, pois trabalham baseados nas leis e na verdade. E, entre outras coisas, sabem que o nosso tema foi julgado e decidido com transparência e foi favorável aos aposentados em 2022, enquanto as ADIs foram a julgamento só agora, em 21/3/2024. De maneira que, por lei, o resultado deste dia não podem retroagir influenciando no nosso tema, nem em outros quaisquer. Que Deus abençoe a todos os envolvidos e que recebam, cada um, o que realmente merecem. Que a humildade e compaixão possa tocar os corações ainda em vida. Da nossa parte e daqueles aposentados que se sintam representados e que tenham algum amor próprio, junto com os familiares, a única resposta que com certeza deveremos dar será nas urnas eletrônicas, ignorando o nosso dever do exercício do voto, ignorando o dever do nosso exercício do voto em candidatos envolvidos com essa trama, em alguns partidos políticos, incluindo do atual ex-presidente da República, responsáveis diretos por essa provável formação de quadrilha organizada para prejudicar inocentes idosos que trabalharam e recolheram suas contribuições com orgulho, acreditando na honestidade de uma nação. Assinado um idoso massacrado por este tribunal, e acredito que em nome de milhares de aposentados e até de alguns profissionais que nos defenderam e continuam com determinação, não desistindo, sempre pautados na verdade e na honestidade. Vamos aplaudir aqui porque eles não vão ler lá. Tá? Infelizmente, eles não vão ler. Essa carta teria que chegar, mas mesmo se chegar, eles não vão ler. Porque eles estão ignorando, né? E aí tem uns pontos aqui que eu marquei, né, Milton? Quando ele questiona a nossa democracia, falando ali do STF, de uma Corte Suprema que faz uma gestão do país como se fosse o poder executivo, né? A gente não tem uma democracia, na minha opinião, hoje. A gente tem uma monarquia velada. Só que a diferença é que a monarquia, ela não deixa seus súditos insatisfeitos como a gente está ficando aqui cada dia que passa. Vai lá na Inglaterra, que tem uma monarquia, e pergunta se tem alguém que não gostava da Rainha Elizabeth ou que não gosta do Príncipe Charles. Os monarcas ali não fazem nada. São meras representatividades. Quem manda é o primeiro-ministro, né? Mas os monarcas são pessoas agradáveis, empáticas, né? Que sabem ali as necessidades da população, que tem sim suas mordomias, mas não deixa faltar ali a comida no prato, né, nos países europeus. Eu tive agora, recentemente, o prazer de conhecer com muito custo uma economia muito estrategiada da Europa, e o pessoal da Polônia veio falar comigo, que lá também eles têm problemas de distribuição de renda. Então, quer dizer, isso é um problema mundial. Não é aqui o governo brasileiro e tudo mais. No mundo inteiro tem governantes sem vergonha, que quer governar para ter o poder e ter a riqueza do país nas mãos deles. E o povo que lute. E aqui no Brasil, é isso aí elevado ao cubo.
né? Extremo. Sempre assim. E o meu avô, Milton, aproveitar o gancho que a gente está aí se colocando como postuladores, né, de cargos públicos, o meu avô, com 90 anos de idade, falou: Tiago, as coisas só mudam quando entrarem 2/3 de governantes diferentes dos que lá estão. Então não é numa eleição que você vai virar o jogo, mas numa eleição você pode começar esse processo, né, escolhendo quem vai representar você, escolhendo, como ele falou ali, pessoas que não foram indicadas por esses que estão aí rindo da sua cara lá no STF, né? É difícil um ministro do STF se posicionar depois que está na cadeira politicamente. Eles não vão se expor a isso. Mas dá para saber o lado de alguns ali, né? Dá para saber qual lado eles estão, e pelo menos você escolher o lado, né, do candidato que você vai querer. Mas só muda, gente, quando tiver 2/3 diferentes do que tem lá. Esse negócio de presidente indicar ministro do STF é completamente equivocado. Mas o STF nesse país, ele é imparável. Imparável, Milton. Eu não sei o que vai acontecer aqui para brecar um pouquinho o ímpeto do STF, porque está tomando decisão equivocada atrás de decisão equivocada, prejudicando a economia, prejudicando o povo. E para você derrubar um presidente, é muito mais fácil do que você derrubar toda uma corte, né? Um impeachment de presidente, se o presidente ele tem a improbidade administrativa ali confirmada, é mais fácil. Agora, você tirar uma corte que tem um monte de indicado por esse presidente, é um aparelhamento muito complicado. E esse tipo de situação deixa o povo sem esperança. E, na verdade, tudo que eles querem é tirar a nossa esperança. Falar, tá tudo, é desse jeito mesmo, é assim que tem que ser. E não é assim que tem que ser. Então, quando o Milton dá voz para uma carta desse teor aqui no canal, e você fala, puxa vida, ele não vai parar de ler porque é longa, você tem que aplaudir, porque ele está falando por você. Ele está falando por todos que estão aqui no chat, no meu chat aqui. E você pode ter certeza que se pelo menos um trecho desse áudio que o Milton narrou aqui chegar no ouvido de um desses ministros, pode ser que desperte interesse da leitura. Porque só a carta, na hora que chegar lá um cartão desse daí, ele não lê. Vai falar, é mais um que vai encher o meu saco. Tá? Você chega na mão do Barroso hoje isso aí. Desculpa ser direto, mas é isso que ele vai pensar. E quanto à esperança da volta da revisão da vida toda, eu não estou aqui para jogar água no chope de ninguém. Mas eu acho que o mais difícil eles conseguiram fazer, que era engavetar uma coisa que estava na boca do túnel para aprovação. Da mesma forma que eles fizeram com aquele projeto famoso, que eu não vou falar o nome para não gerar chamariz aqui, que o Milton é um dos pais. Eles engavetaram na reta final, na reta de chegada, eles pegaram o carrinho de corrida antes de cruzar a linha, pegaram com a mão e puseram lá no box. Então, eu, sinceramente, não acredito que a gente consiga voltar à revisão ali. Aí, se o Milton tiver outras informações e me der uma verdade, Thiago, fica claro, agradeço. como foi até dito aqui durante a live, eu estava lendo aqui os comentários, o que foi julgado foi o tema 1102, né, referente à questão da revisão. A revisão em si ainda vai ser julgada, mas o X da questão aqui, pessoal, que a gente deixa claro, eu não sou nenhum expert, estou longe disso, tá? A revisão da vida toda nem era um tema que eu, confesso, dava tanta visibilidade a ele, porque eu não tinha tanto conhecimento, não que eu achasse menos importante, mas é que eu já estava abraçando tanta coisa que eu sabia que tinha gente mais capacitada que eu até para abraçá-la. E eu confesso que eu não dei tanta atenção para esse tema, mas é óbvio que, de alguma forma, ele chega até a gente, e eu não vou me negar a fazer alguma coisa para que esse tema possa ter a visibilidade e a força necessária. Óbvio, eu entendo, a revisão em si ainda vai ser julgada, mas eu quero que você entenda que, ao julgar o mérito do tema 1102, de maneira negativa, como foi julgado, eu concordo, essa agora sim é a minha opinião, tá? Concordo, sim, que houve, sim, algo muito estranho, para ser bem básico na minha palavra, né, no adjetivo que eu vou usar. Para ser bem básico, foi estranho. É de se estranhar. Mas não sou eu que vou julgar isso.
né? O que eu quero dizer é que o voto do tema, a decisão sobre o tema 1102 traz para você que é aposentado e para você que é pensionista, que aguarda, por exemplo, a aprovação de 4434, que aguarda a aprovação do 10.694, que aguarda a aprovação do 8949, que está lá no Senado. Qualquer tema voltado para o idoso, voltado para o aposentado e para o pensionista, se torna extremamente sensível quando a gente observa uma corte, Tiago, tomando uma decisão baseada em informações que eles não se preocuparam minimamente em averiguar com profundidade a veracidade daquelas informações. Eu quero até resgatar para vocês, para raciocinarem junto comigo, Tiago, não muito distante, acho que em 2021, nós tivemos também uma decisão do próprio STF, que julgava, na época, o direito dos aposentados por tempo de contribuição e que se tornaram, por alguma razão, inválidos após as suas aposentadorias, né? O STJ havia julgado procedente também o direito dessas pessoas pleitearem aqueles 25% de adicional sobre suas aposentadorias. Afinal de contas, ninguém tem culpa de ter, né, sofrido um acidente, uma queda, seja lá o que for, e a partir daí necessitar da ajuda de terceiros para ter uma qualidade de vida minimamente condizente com o que é ser humano, né? E aí o STF decidiu também contrário, viu, Tiago? O STF disse, inclusive teve a opinião do próprio Barroso, dizendo claramente, olha, se você quer buscar 25% adicional, que vá através de projeto de lei, porque, de acordo com a regra aqui, com o que a gente entende de constitucional, só quem tem direito realmente é o aposentado por invalidez, que se aposentou por invalidez. E a partir daí eu começo a enxergar justamente isso que a gente está trazendo aqui. Tudo que é voltado e que pode mexer no bolso do governo, no tocante à retirada do que ele julga ser dele, e, na verdade, o governo administra o dinheiro público. Então, quando ele deixa de devolver para o público aquilo que foi, né, ao longo de anos construído, como é o caso de uma aposentadoria, e em detrimento a isso, corre-se o risco de fazer o que estava aqui nessa carta, utilizar esse dinheiro para interesses escusos, porque ficou bem claro aqui que os 480 bilhões entraram no orçamento. Para ser utilizado em quê? Se eles estão dizendo que há inconstitucionalidade na questão do tema 1102. Vai ter que devolver esse dinheiro, vai ter que injetar na economia. Fica essa pergunta no ar, né? A gente pode trazer outro... temos uma campanha eleitoral, né? Exatamente. Coincidentemente, temos uma campanha eleitoral esse ano aí. Então, a gente traz essas coincidências, né? A gente teve agora, bem recente, o 5º ano de uma confirmação de um 13º antecipado. Para quê? Para movimentar a economia, não é para ajudar o aposentado. Então, vocês observem que o aposentado ele é sempre massa de manobra. Ele é sempre utilizado como, sabe, vamos dar uma cacetada em alguém? Bora, pega aqueles velhinhos ali de novo. É assim que vem sendo durante anos e anos e anos. A diferença é que hoje a gente expõe isso aqui. Antigamente isso ficava tudo debaixo do tapete. E vocês viviam, né, felizes no País das Maravilhas, iludidos, enrolados, porque a grande mídia não vai dizer nada sobre isso. A grande mídia, lamentavelmente, sustentada pelo próprio governo também, né, porque tem dinheiro público ali, né, injetado para que se mostre o melhor de cada governo, independente de quem está no poder, se é Lula, Bolsonaro, A, B, C ou D. Então, pessoal, tudo é muito grave. Mas eu resumo toda a leitura dessa carta, eu resumo a minha fala, a fala do Tiago, a uma única coisa. Isso aqui é um sinal claro e que já passou do momento, já passou do tempo em que vocês precisam arregaçar as mangas. Eu chamo a atenção de você hoje, trabalhador ainda, tá? Se você planeja se aposentar, hoje, certamente você está contribuindo compulsoriamente. Então, algo me diz que se você não trabalhar, não lutar contra essas injustiças, quem será a próxima vítima? Estou tentando pôr o patrocínio do governo aqui na minha câmera. Brasil, Brasil, União e Lamentação. Está escrito aí, para quem não consegue ler.
Brasil é o meu patrocínio aqui, ó. União e lamentação, é união e reconstrução, né? Segundo eles, destruíram o país aí. Quando a esquerda tirou férias 4 anos, então eles estão reconstruindo com todo esse carinho. Então eu vou deixar aqui, ó, que em todo canal aí de comunicação tem o Brasil, União e Reconstrução, e o país está voando, Milton, está bombando. Todo canal que tem esse anúncio do Brasil. O nosso canal aqui no YouTube não tem anúncio do Brasil, União e Desconstrução, né? Então a gente fala o que tem que ser falado e não o que mandam a gente falar. E é só essa a diferença do YouTube. E muito obrigado pela plataforma proporcionar essa isenção para a gente aqui, né? Quando eles acertam, a gente fala, e quando erram, a gente fala mais ainda. Que a gente quer melhorar, nem que seja através da crítica mesmo. Porque não pode ficar desse jeito, né? Agora, Milton, eu tenho certeza que a minha dúvida é a dúvida de muitos. Eles derrubam uma ADI, e essa ADI é como se fosse o trilho para o trem poder passar em cima, na minha visão. Como que a revisão tem chance de aprovação com essas ADIs todas aí que não foram aprovadas, esses impeditivos? Você consegue entender isso? Tiago, o que acontece é que a própria revisão em si, ela se fragiliza demais com essa decisão, né? Porque vamos partir do princípio de que houve toda essa influência política. Se houve essa influência política para um tema que já havia sido votado lá atrás, e agora eles mudam seus entendimentos, e agora eles colocam dois membros da corte para votar que não poderiam ter votado, se eles infringiram tantas regras claras que não poderiam ter sido, né, usadas como foram, assim, poxa vida, é quase um checkmate, né, com a votação, especificamente da revisão. Eu vi que algumas pessoas começaram a questionar a questão da influência política, e por que não procuraram esses políticos que teoricamente apoiam ou apoiavam a aprovação da revisão da vida toda, por que não procuraram esses políticos lá atrás, né, como é o caso aí do Ciro Gomes, estão citando aí, o Ciro Gomes tem uma influência muito grande, de fato tem, politicamente ele transita muito bem, né? A gente tem aí à frente da própria Previdência Social, quem? Um ministro que é do próprio partido do Ciro Gomes. Então, assim, a influência política, ela vai sempre existir, o X da questão é como utilizá-la, né? E o momento em que utilizada. Dentro desse tabuleiro de xadrez, Tiago, uma peça mal utilizada, né? Na hora errada, é um checkmate contrário, é um tiro no próprio pé. Eu não posso te dizer se existe cenário, né, para uma reversão do que foi definido agora. Afinal de contas, como já disse o próprio João Badari na live conosco, é uma decisão do Supremo, né? Essa palavra Supremo não é à toa, é a última instância, né? É a corte máxima da justiça brasileira. Então, fica um tanto quanto complicado quando essa corte é ela quem tem o poder de decisão e é ela também quem é influenciada, né, politicamente, e essa decisão desfavorece, né, milhares de pessoas, né, e essa mesma corte, lá atrás, tinha dado uma decisão favorável. Então, como é que se muda um entendimento assim, do dia para a noite? Baseado em quê? Né? E, realmente, diante do que a gente leu na carta, diante do vídeo que você apresentou aqui no início da leitura, a atmosfera ali do plenário durante a votação era muito estranha. Eu até consegui extrair isso também do próprio Badari, no bate-papo que a gente teve, se percebia essa atmosfera muito favorável ao resultado que aconteceu. Parecia já um jogo de cartas marcadas e que estavam ali apenas para chancelar, né, a decisão que já haviam tomado nos bastidores. Essa é a verdade. É preocupante, mas eu acho que deixa essa lição, e isso não quer dizer que nós tenhamos que baixar a cabeça de forma alguma. Quem conhece o nosso trabalho, quem sabe da nossa luta, entende que a gente não desiste jamais. Eu acho, sim, que tem que lutar. A revisão da vida toda, assim como outras situações que a gente teve, como na época, né, no auge lá do 14º, do projeto em plenário ali sendo processado, a própria questão do aumento das margens, quando a gente teve toda aquela situação durante a pandemia. Então, nós tivemos momentos
picos, né, de uma atenção muito especial dada pelo aposentado, e que, na verdade, isso não deve acontecer em picos, Tiago. Isso deve ser mantido lá em cima. Então, o aposentado ele precisa manter em visibilidade real, full-time, aquilo que é a necessidade dele, aquilo que é o interesse dele, para que, de fato e de verdade, o Congresso Nacional, né, com tantas pautas engavetadas, o próprio Judiciário possa, de fato, entrar num consenso e, diante do que os três poderes, né, aquele contrapeso, né, para que tudo se equilibre, né, possa, de fato, tomar as decisões pautadas no que, de fato, tem que ser. No caso do Congresso, legislar da maneira mais adequada, não para eles, mas sim para quem eles representam, e o Judiciário fazer, né, os seus devidos julgamentos de maneira lícita e como, de fato, orienta a própria Constituição, já que eles estão ali como guardiões da própria Constituição. E se tem uma outra lição, Milton, que fica para a gente é nunca comemorar antes da hora. Estava todo mundo numa onda de otimismo muito grande em relação à revisão, né? Vou citar novamente a live do seu Eduardo aqui, né, com a gente. E o 14º, já que o Milton lembrou, arrancou lágrimas do Milton já lá atrás, de felicidade. E a gente vai aprendendo que a gente vai ter que ser mais contido, mais frio, e comemorar só quando tem que comemorar. Porque quando você comemora antes, a decepção é muito maior, né, Milton? É muito maior quando você conta já com uma situação, como o seu Eduardo falou, ia aumentar 90% o salário dele. Não é que tá perdido, não, mas é o que eu tô falando. Arrancou o trilho do trem. Fizeram mais difícil. Como é que o trem? O trem é a revisão. A razadez era o trilho. Como é que o trem passa em cima do cascalho? Né? É essa a minha visão. A gente tem que dar um jeito de pôr os trilhos de novo na frente do trem. O que eu acho bem delicado. Mas essa carta é de grande valia. Quem sabe chega nos ouvidos e sensibiliza alguém ali, né? Para que toque o coração, assim como a gente foi tocado aqui nessa live, muita gente elogiando. Muita gente aqui comigo também. Eu vou falar com o autor da carta, tá? Eu acredito que a carta não tem a assinatura dele. Seria bom ele vir. Eu vou tentar conversar com ele para ver se ele coloca a cara dele realmente nessa representação. Eu acho isso importante e ele não tem que ter vergonha A gente vive numa democracia, né? O que todo mundo diz. Então ele tem direito à opinião dele e a expor essa opinião, como ele fez aqui agora. Super educado, não falou nada demais, sabe? Se posicionou diferentemente de muitos que estão aqui com a gente quando a gente fala, ó, cobra lá, cobra tudo errado, xinga, gritaram com o Arthur Lira. Tô falando que foi daqui não, tá? Esse daí soube se posicionar, fez uma carta tocante, emocionante, com palavras bem colocadas, tá? Dentro da limitação dele ali, 71 anos. Olha, eu tô orgulhoso desse material aí. Eu queria muito falar com o autor da carta e acho que reforçaria, né, a presença dele em live ou em áudio aqui com a gente, Milton. Com certeza, Thiago. Essa carta vai rodar muitos grupos, tá? Facebook, WhatsApp, já me pediram e a gente certamente vai ter autorização, porque eu acredito que é vontade do próprio aposentado em questão que o máximo de pessoas possam conhecer essa realidade, que para muitos, tá? Infelizmente, tem muito aposentado que sequer tem noção do que está acontecendo, mas é importante, tá? Ô Milton, tem um comentário aqui, ó, para a gente destacar, Thelma Lima, aí no seu chat, ó. Tem muitos aqui no meu também, agradeço aí, tá? O Francisco Oliveira, a Luciene, a Marina, que está aqui. Estou lendo todos vocês, depois vou responder na medida do possível. A Thelma. Mas, Milton, os maiores culpados é o povo mesmo. Enquanto existir futebol e BBB, vai continuar e vai piorar. Enquanto o povo não tomar um rumo, vai continuar do mesmo jeito. Os políticos estão acostumados. Thelma, depois você vai ficando um pouco mais cascudo, não vou falar que eu estou ficando um pouco mais velho, não, né? Estou com 43, esse ano 44. Você vai começando a observar o entretenimento televisivo, principalmente dessas emissoras que tem um jornalismo enviesado, com outros olhos, né? E, na verdade, esses entretenimentos que o Milton sempre... Quando eu cheguei aqui na causa, eu adorava futebol, né? Eu fiz um livro de MMA e tudo mais. E a gente tem que ter o lazer. A gente tem que ter a nossa Netflix, né? A gente tem que ter ali o nosso momento de descompressão. Mas quando isso está numa TV aberta, que a gente sabe o viés, você começa a entender que isso aí são anestesias não gerais, são anestesias locais, né?
Você põe ali no BBB no fim do dia, você fala, cara, o que isso te agrega? Nada. É só uma anestesia local, uma cortina de fumaça, porque enquanto tá passando aquilo ali, tá rolando uma votação no STF, tá rolando uma votação em plenário, em Câmara, e eles querem mais é isso mesmo, tirar o foco, né, que a gente não ligue para ouvir horário político, né, que a gente não se politize, que a gente não aprenda como funciona. Eu mesmo não entendia, Milton, quando falava assim, essa imprensa tá vendida. Eu falava, pô, mas como assim? Será que suborna jornalista por jornalista? Eu não entendia. É na emissora, gente. Eles põem aqui o anúncio que eu tô brincando aqui, ó. Eles põem um anúncio na emissora. Então, toda emissora que você vê lá, ó, Brasil, aqui, ó, lá é um negocinho que eu vou fazer uma arte disso aqui, vou deixar no meu canal. É o Brasil, União e Reconstrução, é o lema. Toda emissora que você vê isso aqui, você pode ter certeza que o jornalista que está lá recebendo em dia, ele tem ordem da chefia. Fala, ó, cuidado com o que você vai falar. Entendeu? Você não pode desagradar. Porque teve uma emissora aí que cortaram a verba no governo anterior, demitiu um apresentador que ganhava 5 milhões por mês. O âncora do maior telejornal, quando foi entrevistar os dois candidatos, ficou claro em qual ele votaria. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E esses programetes aí que você falou, futebol, BBB, são cortinas de fumaça para situações que colocam o dinheiro no bolso dos políticos aqui nesse país. Ô, Thiago, é esse o jogo. É importante que fique registrado aqui que nós que somos brasileiros, eu já falei isso em algumas situações, eu vou repetir, tá, gente? Eu vi aqui muita manifestação de gente que, o autor não assinou a carta, mas eu assino. Beleza, parabéns. Eu quero que você assine esse abaixo-assinado nosso que está aqui. 10 mil assinaturas. Isso representa você? 30 milhões de aposentados e pensionistas? Pois é, eu acho que não representa, não. Essas cortinas de fumaça, né? E aí eu trago o futebol como exemplo, que faz homens, né, encherem o Maracanã, né? Muitos desses homens são idosos, aposentados, enchem, nada contra, tá, gente? O entretenimento, nada contra, é só a título de reflexão. Mas esses estádios abarrotados de gente para assistir, né, meia dúzia de homens ali correndo atrás de uma bola, que chora, que se emociona, que grita, são os mesmos também que muitas das vezes estão ali pulando o carnaval, né, que arrasta milhões, que pagam milhões, né, em seus abadás e etc. Essas pessoas precisam aprender a unir essas forças para lutar pelo seu pai, pela sua mãe. Quantas vezes você foi para a rua, você que é jovem, fazer alguma manifestação em nome do direito do teu pai e da tua mãe, como trabalhador, como aposentado? Eu quero deixar essa reflexão aqui. Como alguém que pensa no futuro. Não quero me expor para estar lutando na rua por meu pai, por minha mãe, pelo meu avô, pela minha avó. Beleza. E o teu futuro? A não ser que você morra jovem. Se você não pensa no futuro como aposentado um dia, certamente você deve morrer jovem. Já nem está vivendo. Né? Pensa assim, já nem está vivendo. Pois é. Então, gente, essa carta ela vai servir como uma boa de uma reflexão hoje, quando a gente colocar a cabecinha no travesseiro, para tentar dormir. Tá? A cada palavra que eu ia lendo, às vezes eu até engasgava um pouco, ia passando um filme aqui na minha cabeça, tentando imaginar aquele senhor com problemas pulmonares, sem conseguir respirar, sabe? Aqueles que quantos passaram mal com esse resultado? E eu duvido, Thiago, que aqueles que lá estão no Congresso, boa parte deles maiores de 60 anos, né? É engraçado como, Congresso não, STF, desculpa, mas é engraçado como gente que está lá no STF, foi dito na carta, gente que se acha acima da média, sabe, porque tem um carro importado para andar, um motorista, um restaurante, um vinho importado, achando que não adoecem, achando que não morrem. Da mesma forma, eu falo do Congresso Nacional. Quantos projetos a gente vê sendo administrados por presidentes de comissões, por parlamentares que não conseguem praticar o exercício de se colocar no lugar do outro. Detalhe, homens e mulheres idosos. Mas sabe por que agem assim, Thiago? Porque eles se acham acima do bem e do mal. Porque eles não procuram o hospital público, eles não fazem as compras de supermercado, não pagam o combustível que vai para o carro deles, não pagam as roupas que vestem, o aluguel
que pagam. Então, é fácil entender essas pessoas, porque elas não passam pelo que o cidadão comum passa. Só que não podemos esquecer que, no caso dos políticos, estes homens e mulheres permanecem lá por responsabilidade minha e sua. No caso do STF, pelo governo, são eles que indicam. Mas a gente tem como se manifestar sim. Vocês sabiam que você, como cidadão brasileiro, pode pedir, inclusive, o impeachment de um ministro do STF, junto ao Senado Federal? Pode sim. Você, eu, nós, cidadãos brasileiros comuns, temos esse poder, porque vivemos uma democracia. Mas nem todo mundo sabe disso. Então, eu quero deixar essa carta como uma reflexão para a gente, tá? Nesse restinho de semana que a gente vai ter aí, Semana Santa, que a gente possa se colocar junto àquele ser superior em quem você acredita, para a gente ver qual é o nosso lugar de fala, para ver onde é que a gente se encaixa aí nessa situação. Mas de uma coisa eu tenho certeza, eu e você somos totalmente responsáveis por tudo que a gente faz ou tudo que a gente deixa de fazer. Tá bom, gente? Obrigado aí pela confiança, pela credibilidade na nossa luta. Essa luta continua, tá? E eu quero ver se a gente consegue chegar a 20 mil votos, pelo menos, até que eu vá para Brasília no dia 23 de abril. Estamos aí há pouco menos de um mês disso, mas tem muito tempo ainda, tá? Ultrapassamos a marca dos 10 mil, mas aí precisamos de pelo menos mais 10 para a gente bater os 20 mil, e isso aí, minimamente, fazer alguma representatividade para cada um de vocês, tá bom? Tiago, obrigado, meu amigo, pela presença mais uma vez. Eu quero que você traga para a gente, só para concluir aqui, aquele raciocínio que você ia trazer sobre... acho que você ia falar alguma coisa, não sei se sobre os números de telefone ou alguma coisa ainda relacionada a isso aqui. Não, beleza. Para você que acompanha a live da manhã, né, o Milton teve com a Thaís, a gente fez uma trinca de ouro aqui, eu não sei muito de baralho, trinca de ases, trinca de alguma coisa, mas é uma trinca em prol do extermínio do RMC para quem tem aí o cartão descontando. Há algum tempo eu já faço isso lá no meu canal, e o Milton foi apresentado para essa causa, assim como eu cheguei conhecendo a causa do Rogério, né, que faz aí os cortes sindicais de associação, e achei o mal barato e levei lá para o canal. O Milton está trazendo para cá. Então, se você tem RMC descontando infinitamente aí, tem duas formas de contato, tá? A primeira delas é se você já está convicto, já entendeu tudo certinho, você chama aqui, ó, vai converter o seu contrato. É DDD 16 988 14 0508, você vai entrar num sistema de atendimento e a gente vai colocar ali seus dados bonitinho, vou mandar para você o Pix da Thaís, você faz o pagamento e a gente começa a te atender. Custa R$ 257, é taxa única. A gente já fala o valor aqui, que é para rasgar direto, para não ter controvérsias, não ter diz que me diz. Não é 1.500, como alguns advogados estavam cobrando aí. A gente conseguiu a Thaís, que cobra a menor taxa do Brasil para fazer isso aí. Se você não entende muito bem o que é o RMC e quer ter detalhes, você pode ligar nesse telefone aqui, ó, tá? Você liga aqui, DDD 11 24056600, ou chama também nesse WhatsApp. Aí a gente tira suas dúvidas todas certinhas aqui e depois vai falar para você, ó, chama nesse 16 agora que você vai aparecer para o sistema e eu vou gerar o seu pagamento e finalizar o seu contrato. É desse jeito, tá? São muitas pessoas que chamam, muitas pessoas estão pagando o RMC, que é o cartão consignado aí há muito tempo, e não vê alternativa de como encerrar isso aí. Tem muita gente que quita, Milton, quita o pagamento sem o trâmite jurídico e continua descontando. É uma vergonha o que acontece, porque tem contratos que foram feitos sem data fim. Uma coisa errada que hoje não acontece mais. Estava vendo na live da manhã, né? Hoje o RMC dá para ser contratado da forma certa, hoje. Uhum. Mas quem tem ele lá de trás, está todo desregulado, está tudo sem data fim. Então, ele não é que ele é ruim, é que ele foi mal feito. Hoje ele está sendo feito da forma justa, com 84 parcelas, ele termina e tudo mais. Mas a questão é que a gente está atendendo quem já fez lá atrás e não vai ter outra chance para resolver esse problema se não for acionando aí essa linha de frente que a gente está assumindo aqui. Então, não perde tempo, tá? Pode chamar aqui ou chama aqui. DDD 11 24056600, a gente explica e chama nesse aqui, que você já entendeu tudo e quer converter. Aí lá você paga e segue tudo bonitinho. Milton, agradeço demais, tá? Sempre muito feliz em estar aqui com você. Sempre uma honra, um orgulho. A gente bateu essa semana 111 mil inscritos aqui no canal. E o Milton sabe que ele tem uma grande parcela desses 111 mil inscritos comigo, porque quando tinha acho que uns 30 ou 40 mil, eu falei, Milton, tô te ligando porque eu acho que eu vou parar.
né? E não era um mimimi, não, era verdade mesmo. Eu tinha outras coisas em mente e tudo mais, e eu falei, eu acho que eu não sou muito bem-vindo aqui, a galera não curtiu muito, não. E hoje a gente vê que realmente era uma percepção errada que eu tive, e graças ao Milton eu segui em frente, e assim como a vida, o YouTube é uma luta que premia os resilientes. Então a gente também não pode desistir. Se você hoje está passando por um momento difícil, seja resiliente, porque depois da tempestade vem a bonança, pode ter certeza. Valeu, gente. Beijão, fiquem com Deus. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Valeu.